Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade, nós vamos agora para o item 20E, que vai falar sobre um pouquinho sobre mecanismos de reação. Tá? Os mecanismos de reação. Essa parte está no livro do Atkins também, né? Páginas 422 até a página 428. Nós não vamos ver todos os tópicos, tá? Mas eu preciso mostrar alguns conceitos para vocês. Mecanismo de reação, ele vai mostrar uma análise em uma sequência de etapas elementares. Etapas elementares simples têm leis de velocidade simples que podem ser combinadas recorrendo-se a uma ou mais aproximações. Essas aproximações incluem o conceito de etapa determinante da velocidade de uma reação, também chamado de etapa lenta, concentração no estado estacionário de um intermediário de reação e existência de um pré-equilíbrio. Vamos começar falando sobre reações elementares, molecularidade e a questão de molecularidade, então. Então, reações elementares. E aí não necessariamente a ver com o elemento da tabela periódica, mas no sentido de ser uma coisa fundamental, reação fundamental, reação elementar, reação básica, por assim dizer, e não no sentido básico de alcalino, tá? De pH básico, pH alcalino, mas sim no sentido de o mais chão, reação mais central, mais nuclear, mais, mais fundamental realmente que existe. Por exemplo, quando nós escrevemos uma reação do tipo H2 em fase gasosa, mais 1 mol também de bromo BR2 em fase gasosa, para formar 2 mols de HBr fase gasosa, isto não é uma reação elementar, tá? Isto é a reação global, a reação efetiva, né, que simplifica o que os reagentes se combinaram para formar um certo produto. O que seria uma reação, então, elementar? Vamos pegar um exemplo relacionado com o caso aí do hidrogênio gasoso, bromo gasoso, dando 2HBr, porém, a seguinte reação aqui, ó. Observe que eu não vou escrever as fases, tá? Se é líquido, se é gás, se é sólido, vou escrever hidrogênio mais Br2, levando à formação de HBr mais Br. Poderíamos também escrever essa reação, né, se nós chamarmos um hidrogênio átomo de A, se nós chamarmos a espécie molécula bromo, sem importar a fase que ela está, se é H, se é líquido, chamar de B. A molécula HBr eu vou chamar de C, e um bromo atômico, ou um átomo de bromo, vou chamar de D. Então perceba que uma reação geral, genérica, A mais B, produzindo, formando C mais D, pode ser um mecanismo. Por exemplo, digamos que na reação de hidrogênio, H2, a molécula de hidrogênio que eu coloco, eu pego um cilindro de gás cheio de gás de hidrogênio. Eu pego um cilindro de bromo, sendo que bromo, a pressão e a temperatura ambiente, eles é líquido, né? Mas eu aqueço, coloco os dois juntos no balão, fecho o balão, aqueço até que os dois virem gases. A reação em azul aqui, ela é a reação líquida.
É como se você fizesse um balanço de tudo que foi gasto e creditado numa conta bancária no final do mês, tá? Agora, cada dia você tem uma despesa diferente, ou entra um dinheirinho diferente se você é uma empresa, e aí a empresa vai lá no final do mês e faz o balanço do mês, né? Ou balanço no final do dia, ou balanço na semana, etc. Então, uma reação como essa em azul aqui é a reação líquida, é a reação do que sobra de tudo que aconteceu ali dentro, tá? Mas não mostra os detalhes do que entrou, do que saiu, como que o hidrogênio, a molécula de hidrogênio, ela foi realmente, foram uma molécula de 2 átomos de hidrogênio que colidiu com uma outra molécula formada por 2 átomos de bromo. Pode até haver esse tipo de colisão, sim, lá no meio reacional. Mas existem outras reações, tá? Um átomo de hidrogênio pode colidir com uma molécula diatômica de bromo, formando uma outra molécula, levando à produção, né, depois de passar por um estado de transição, em que sai um dos átomos de bromo daquela molécula de Br2 e acaba formando uma nova molécula que é HBr, uma nova espécie química. Então veja aqui que nós temos 4 espécies químicas diferentes. Átomo de hidrogênio, A. Molécula diatômica de bromo, B. Molécula diatômica de brometo de hidrogênio, ou ácido bromídrico, como queira, C. Uma molécula diatômica. E átomo de bromo, D. Então nós temos 4 espécies químicas diferentes. Então essa equação está mostrando o quê? Que um átomo de hidrogênio ataca uma molécula de Br2, produzindo uma molécula de HBr e um átomo de bromo. A chamada molecularidade. Então, o conceito importante aqui para nós é a tal da molecularidade. O que vem a ser a tal da molecularidade, então? A molecularidade de uma reação alimentar, e aqui em vermelho nós temos uma reação elementar, tá? Essa reação que eu deixei aqui em vermelho, A mais B formando C mais D, hidrogênio átomo mais molécula de bromo formando molécula de HBr mais átomo de bromo, essa é uma reação elementar, tá bem? Então, isso aqui é um exemplo de uma reação elementar. A molecularidade de uma reação elementar é o número de moléculas que se aproximam para reagir em uma reação elementar. Se fosse uma reação unimolecular, uma única molécula se decompõe ou se reorganiza os átomos numa nova configuração. Por exemplo, digamos que uma molécula de amônia, NH3, ela se decomponha em outras moléculas, que seria hidrogênio, né? Mas 2 moléculas de amônio. Se for 2 moléculas de amônio colidindo, e tem que ser para poder formar um nitrogênio, né? Então já é bimolecular. Tá? Agora, se eu tiver uma única molécula que realmente dela se desprende 2 outras diferentes, N2O4. Tá? Digamos que a molécula de N2O4 se decomponha em 2 moléculas de NO2. Isso seria um exemplo de uma reação unimolecular. Agora, numa reação bimolecular, tá? Que é o caso exatamente aqui, tá? Esse aqui é uma reação elementar do tipo bimolecular. Por quê? Porque eu tenho 2 espécies que precisam interagir. A espécie átomo de hidrogênio com a espécie química molécula diatômica Br2. Então, é um par de moléculas que vai colidir, trocar entre seus componentes energia, átomos, grupos de átomos, ou sofrer algum outro tipo de modificação. E é importante também entender que tem diferença entre molecularidade e ordem. Molecularidade não é necessariamente igual à ordem de reação, tá, gente? Às vezes até parece que são conceitos que coincidem nos números, mas não necessariamente. Ordem de reação é uma grandeza empírica.
que significa empírico? Aquilo que é feito experimentalmente. Você vai para o laboratório e mede. Tá? Isso é empírico. Obtida de uma lei de velocidade que é conseguida, né, experimentalmente, medida experimentalmente. Isso é a ordem de reação. Tá? Então, a ordem de reação envolve experimentos. Você tem que fazer experimentos experimental. Você não consegue determinar uma ordem de reação se você não fizer experimentos no laboratório. A molecularidade, ela se refere a uma reação elementar que é proposta como uma etapa individual de um mecanismo. Tá? Se nós tivermos, por exemplo, né, uma reação em que um único reagente A leva a produtos P, em que a gente escreve a derivada da concentração de A com relação ao tempo é igual, é dada por menos, uma vez que eu estou consumindo um reagente, né? Menos KR, constante de velocidade, multiplicado pela concentração desse reagente A. Esse é um exemplo de uma reação elementar unimolecular. Tá? Então, esta é uma reação elementar unimolecular. Muito bem. P representa os produtos, né? Várias espécies químicas podem ser formadas. Uma reação unimolecular, ela é de primeira ordem porque o número de moléculas de A que se decompõem num intervalo de tempo curto é proporcional ao número de moléculas que podem se decompor. Por exemplo, o número de moléculas que se decompõem num dado intervalo de tempo, quando se tem 1000 moléculas presentes, é 10 vezes maior do que o número de moléculas que se decompõem na presença de apenas 100 moléculas. Portanto, a velocidade de decomposição do reagente A é proporcional à concentração molar de A em qualquer instante durante uma reação. Eu vou precisar, deixa eu ver se eu interrompo, eu vou limpar. Eu vou limpar aqui a tela, gente, tá? Para poder continuar. Já uma reação elementar bimolecular, então agora vamos